Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje falaremos com vocês a respeito dos árabes e o surgimento do islamismo. O islamismo, meus amigos, surgiu ali no século VII. No entanto, agora vamos falar rapidamente como era o povo árabe antes do islamismo. Muito bem, nós estamos falando de um povo que vive na Península Arábica. A Península Arábica, meus amigos, é um local povoado principalmente por grandes desertos. Existem apenas poucos oásis ali nessa Península Arábica e esses oásis são disputados justamente pelos povos do deserto. Esses povos do deserto, né, meus amigos, existem dois tipos tecnicamente de árabes que viviam naquela região. Existem os chamados povos do deserto, nômades do deserto, chamados de beduínos. Além dos beduínos, existiam os árabes urbanos. Estes árabes urbanos viviam ali nas principais cidades que existiam na Península Arábica naquele momento. As duas principais cidades da Península Arábica naquele momento eram justamente Meca, que era um centro religioso e um centro comercial, e também existia Yatreb, um centro comercial. Se nós comparássemos as duas cidades, Meca seria o primeiro local e Yatreb seria o segundo local. Muito bem, além desses árabes urbanos que viviam nessas cidades, existiam os beduínos. Os beduínos, meus amigos, estavam divididos geralmente é entendido que eles viviam em tribos. Essas tribos elas eram lideradas pelo homem mais velho, que naquela época era o sheik. O sheik, meus amigos, é o líder de cada tribo. A Península Arábica estava dividida entre 300 tribos. Essas tribos viviam praticamente de uma pequena agricultura, mas muito mais da criação de animais, como cabras, bodes, né? Existiu também, além da criação dos animais, existia também o comércio. Por quê? Porque a Península Arábica, como falamos, é um local deserto. Então a grande maioria dessas tribos vivia de modo nômade, levando e trazendo mercadorias e fazendo comércio. Muitas vezes essas tribos eram rivais. Por que essas tribos eram rivais? Justamente pelo fato de que existiam muito poucos oásis. Oásis, meu amigo, nada mais é, podemos dizer assim, de que uma fonte de água no meio do deserto. Uma porção de água cercada de areia por todos os lados. O oásis, dependendo da sua quantidade de água, ele consegue sustentar a vida de uma tribo durante alguns dias. Mas ele começa a ficar cada vez mais escasso. Existem oásis que são mais fortes, mais caudalosos, e oásis que são menos caudalosos. E dessa maneira, devido à pouca existência de oásis, muitas tribos que viviam lá, as tribos beduínas, eram rivais e acabavam sendo inimigas. Dessa maneira, nós temos que a Península Arábica é um local onde nós temos muita rivalidade existindo, fazendo com que a península, de uma maneira geral, fosse até certo ponto politicamente enfraquecida. Muito bem, além dessa questão sobre as tribos beduínas, nós temos que entender uma coisa que é muito importante. Outra questão que fazia com que eles se dividissem era a religiosidade. Os árabes, até o século VII, eram politeístas, existindo ali uma grande variedade de divindades que eram adoradas pelas tribos. E é justamente essas divindades, a existência de várias divindades, que fazia com que Meca fosse tão importante. Por quê? Porque Meca era um centro religioso. Em Meca, meus amigos, existia a chamada Kaaba. A Kaaba em Meca era um local onde ficavam guardados as estátuas, os deuses, né? Os ídolos dos deuses ficavam em Meca. Dessa maneira, uma vez ao ano havia um grande festival onde as tribos deveriam ir até Meca para poder prestar as suas homenagens e louvores às divindades. E isso fazia com que Meca se transformasse numa grande potência econômica, já que todas as tribos deveriam ir lá nesse momento do festival. Meca era uma grande potência econômica e religiosa. É dessa maneira que nós temos a organização da Arábia pré-islâmica. Os povos árabes que viviam antes do surgimento do islamismo eram povos que eram principalmente beduínos, ou seja, nômades do deserto, eram povos que eram politeístas, eram povos que viviam praticamente do comércio, de transporte de mercadorias, eram povos que viam na sua grande maioria como o maior centro a cidade de Meca, justamente porque Meca era onde estava situada a Kaaba,
onde era o local, o principal santuário religioso para os árabes pré-islâmicos. E é justamente nesse contexto que surge a figura de Maomé ou Mohammed. Maomé, ele fazia parte de um ramo secundário da família que controlava Meca, a tribo Coraixita. Maomé, segundo a tradição islâmica, era um homem que, apesar de ser, digamos assim, analfabeto, era um homem que tinha muita curiosidade, ele era um homem que estava sempre na busca de novos conhecimentos, tanto é que ele tinha um dos hábitos que era ir para montanhas meditar e buscar cada vez mais contemplação. Maomé, ele era líder de um grupo de comerciantes, né? de indivíduos que faziam caravanas de comércio. Dessa maneira, Maomé viajava então para vários locais, entrou em contato, por exemplo, com o judaísmo, entrou em contato com o próprio cristianismo, e esse contato com essas religiões acabou trazendo influências para o próprio Islã. O Islã, meus amigos, é uma religião monoteísta que louva a mesma divindade que é louvada pelo mesmo Deus, a mesma divindade que é louvada pelo cristianismo, a mesma divindade que é louvada pelo judaísmo. O Islã é mais uma dessas religiões. E como o Islã surgiu? Maomé, segundo a tradição islâmica, Maomé, em uma dessas peregrinações para buscar conhecimento, subiu até a montanha, e na montanha, no ano de 610, o anjo Gabriel lhe trouxe a revelação do Islã. A revelação apresentada pelo anjo Gabriel em 610 é de que só há um Deus, Alá, e Maomé é seu profeta. Essa revelação é o que Maomé vai levar até os homens, junto com outros escritos e outros ensinamentos que o anjo Gabriel trouxe de Deus para Maomé. Segundo a tradição, Maomé é o último profeta de Deus a espalhar, a divulgar a mensagem divina. Nós tivemos vários profetas, Abraão, Moisés, Jesus. Para o Islã, Jesus é um profeta, mas o último profeta de Deus é Maomé. E ele está incumbido de divulgar a palavra. E ele volta então para Meca e começa a pregação. Maomé começa a pregar a existência de um único Deus. Maomé começa a pregar as verdades e as ideias trazidas pelo anjo Gabriel sobre esse Deus. E essas ideias começam a fazer sucesso. Essas ideias fazem tanto sucesso que os indivíduos da tribo que liderava Meca, a tribo Coraixita, começam a ver Maomé como um grande perigo. Porque eles veem perigo em Maomé, eles estão pensando justamente na questão comercial. Se Maomé defende a existência de um único Deus, não há necessidade de mais da Kaaba, não há necessidade mais do festival religioso onde as tribos têm de ir, e isso poderia afetar o comércio. Dessa maneira, então, Maomé tem de ser calado. Os Coraíxitas buscam calar Maomé e começam a ameaçá-lo. O ápice dessas ameaças acontece justamente quando Maomé vai sofrer um atentado. Os Coraíxitas irão tentar assassinar Maomé. Neste ponto, então, Maomé não tem mais condições de ficar. E é justamente em 622 que acontecerá a chamada Hégira. A Hégira de 622 é a fuga de Maomé de Meca para a cidade de Yatreb. Se Meca não estava interessada nos ensinamentos de Maomé, Yatreb recebeu Maomé de braços abertos. Yatreb, lembre-se, como nós falamos há pouco, era a segunda cidade mais importante da Península Arábica. E agora, com Maomé indo para lá, levando seus discípulos para lá, Yatreb começa a se desenvolver. Yatreb recebe Maomé de braços abertos. Tão é importante a ida de Maomé para Yatreb que ela muda de nome, se transforma em Medina. Yatreb se transforma em Medina, a cidade do profeta. Essa saída de Maomé, essa fuga de Maomé de Meca para Medina é tão importante porque ela marca justamente o início consolidado do Islã. Além disso, a partir desse ponto é que nós temos o início do calendário muçulmano. O calendário muçulmano começa a partir desse momento importante para o Islã, que é a saída de Maomé de Meca e ida para Medina, que é chamada de Hégira e acontece em 622.
Com essa ida de Maomé para Medina, o islamismo se fortalece e começa a se desenvolver, ele começa a crescer e começa a ficar mais importante. Várias tribos beduínas do deserto começam a se converter ao Islã e passam a levar os seus produtos e suas mercadorias para Medina. Medina cresce em poder econômico, Meca se sente ameaçada e começa a atacar as caravanas de Medina. Meca começa a roubar e a matar os caravaneiros de Medina. É importante dizer que nesse momento Maomé proíbe a utilização de violência, mas ao proibir a utilização da violência, cada vez mais as caravanas e os indivíduos convertidos para o Islã estão sendo perseguidos e assassinados. Maomé então não tem outra alternativa a não ser autorizar que para a defesa da fé islâmica seja realizada a chamada jihad. O que é a jihad? É a guerra santa em defesa da fé. Esse termo é atualmente distorcido, muitas vezes utilizado ali pelos grupos extremistas radicais do Islã, justificando seus atos de terrorismo com o termo jihad. Mas a jihad nada mais é do que a autorização do uso da violência, sim, mas apenas em defesa da religião. Esse é o conceito original que foi permitido por Maomé lá a partir de 622. Em 630 nós temos que finalmente Maomé consegue retornar a Meca. Os líderes de Meca, eles serão assim convertidos. Os líderes que tentaram assassinar Maomé serão perdoados. Maomé, segundo a tradição, entra na Kaaba, destrói todas as imagens das divindades politeístas que haviam lá, mas institui uma nova utilidade para a Kaaba. Como nós veremos, a Kaaba ainda é um dos pilares do Islã, mas diferente, lá dentro não está mais divindades politeístas, mas lá está a chamada Pedra Negra. A Pedra Negra é um presente que Deus nos deixou e através de várias orações, através do ritual islâmico de orações e peregrinações ao redor da Pedra Negra, nós teremos os nossos pecados limpos. É um dever, como eu falei, ele é um pilar do Islã. É um dever de todo muçulmano, é um dever de todo islâmico ir para Meca pelo menos uma vez na vida para fazer parte do ritual da purificação. Maomé, meus amigos, em 632 falece. Maomé, quando faleceu, ele não havia estipulado um sucessor, não havia estipulado uma hierarquia de sucessão para a fé islâmica e para o que ele havia feito. Dessa forma, então, deverá ser escolhido indivíduos para a liderança dessa nova fé, e esses indivíduos são justamente os califas. O primeiro califa que vai ser escolhido era justamente um parente de Maomé, era seu sogro, e através da liderança dos califas nós teremos ali uma pequena transformação no direcionamento justamente do Islã. Com a morte de Maomé, como nós falamos, nós tivemos ali uma mudança nos direcionamentos da religiosidade islâmica. Principalmente porque os califas, que agora lideram o Islã, vão acreditar que a melhor maneira de defender a fé do Islã contra os inimigos da fé, aquele ditado, a melhor defesa é o ataque. Dessa maneira, então, eles começam a partir para uma expansão. Há um movimento de expansão da fé islâmica, de conquista por meio da jihad. Mas lembre-se, professor, mas você falou que a jihad é permitida apenas para uma forma de defender a fé. Justamente, nada mais fácil de defender a fé do que convertendo todos os indivíduos para a fé islâmica. Quando todos forem islâmicos, não haverá mais nenhum tipo de perigo perante a fé. Dessa forma, então, o processo de expansão islâmica se inicia. Os islâmicos vão ter ali, os muçulmanos terão ali um grande crescimento. Eles irão conquistar o norte da África, a Península Ibérica, vão conquistar ali o Império Persa, o Império Bizantino, vão conquistar toda a Península Arábica. Os indivíduos do Islã, pessoal, conquistarão até parte da Índia. Então reparem a quantidade de territórios que serão conquistados ali, justamente através ali da expansão do Islã. Esse é um dos pontos que nós temos de diferença a partir da morte de Maomé. Os islâmicos se expandem, crescem e dominam praticamente ali toda a região onde eles viviam e mais alguns locais. Outro ponto importante de dizermos é que
a própria religiosidade, a própria estrutura de religiosidade ficou um pouco abalada. Nós temos no Islã, o Islã, ele tem o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do Islã, que são justamente os ensinamentos que foram legados a Maomé pelo anjo Gabriel. Esses ensinamentos, vindos diretamente de Deus, passaram para Maomé através do anjo Gabriel e eles escreveram no Alcorão. Mas existe um outro livro que não é tão sagrado, que são as Sunas. As Sunas são os ditos, os ensinamentos que Maomé nos deixou ao longo de sua vida. Esses dois livros são importantíssimas ferramentas para o Islã. Bom, quando Maomé faleceu, começarão a surgir duas vertentes religiosas no Islã. Existirão os xiitas. Os xiitas, meus amigos, são grupos do Islã que acreditam que a única forma de salvação e a única forma de verdade está em seguir apenas o Alcorão. E surgirão também os sunitas. Os sunitas são grupos que acreditam que a verdade pode ser alcançada e a salvação pode ser alcançada seguindo o Alcorão e a Sunna. Nós temos ali então justamente essa diferenciação. Os xiitas são mais conservadores, no modo de vida islâmico, enquanto os sunitas são, digamos, mais adaptáveis para que surjam novas formas de vida e que o Islã se adapte ao longo do desenvolvimento da humanidade. Perceba, quando Maomé falece, nós temos essas mudanças a respeito do Islã. Nós temos ali uma mudança que é justamente no momento de uma posição expansionista, e nós temos ali um verdadeiro, digamos, entre aspas, um racha surgindo ali, duas vertentes dentro do próprio Islã. Encerrando, meus amigos, nós temos então os pilares, as bases para você ser um muçulmano. A religião muçulmana, pessoal, ela defende alguns pilares. São esses os pilares. Nós temos aqui o primeiro, a profissão de fé. Você tem que aceitar que existe apenas um único Deus e Maomé é seu profeta. 2. A oração. Você, indivíduo muçulmano, você deve orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado sempre para Meca. 3. O jejum durante o mês do Ramadã. Nós temos então que durante o mês do Ramadã, o indivíduo muçulmano deve jejuar, não pode consumir nenhum alimento durante o dia, né? E durante a noite ele deve comer apenas o mínimo necessário para que se mantenha vivo. 4. Nós temos o zakat, que é a caridade, né? Que deve se ajudar os necessitados, né? Auxiliar os necessitados nas suas necessidades, sendo caridoso. E por fim, nós temos, como já mencionei antes, a peregrinação. É dever de todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, peregrinar até Meca para realizar ali o ritual perante ali a Kaaba. Meus amigos, nós temos então que a partir do século VII surge o islamismo. E a partir do século VIII, século IX, ele cresce de uma forma gigantesca, a expansão islâmica. Na realidade, até hoje, o islamismo é uma das religiões que mais cresce e se desenvolve com mais adeptos em todo o mundo. O Império Árabe que vai surgir nesse momento, pessoal, é importante e significativo. Iremos falar dele nos próximos vídeos, quando falarmos, por exemplo, da Batalha de Poitiers. Iremos falar dele nos próximos vídeos, quando falarmos dele, por exemplo, das Cruzadas. O Império Árabe surgido aqui, meus amigos, com a unificação da Península Arábica por Maomé, é um dos mais importantes, uma das mais significativas forças políticas, forças econômicas e forças militares que nós temos ao longo da Idade Média. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para vocês, não se esqueça, assine o canal, ative o sino e ajude o História à la Carte a se desenvolver e se tornar um canal que ajude muito mais pessoas além de você. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima!